Aconteceu algo. O telefone finalmente se conectou. Eu rapidamente informei meu marido sobre a situação. Parece que alguém entrou. A casa está uma bagunça. O nosso quarto está ok, mas algo pode ter sido levado. Estou chamando a polícia agora. Espere um momento. Ele disse. Na verdade, meu marido hesitou antes de revelar algo inesperado. Eu deixei minha mãe ficar na nossa casa durante nossa viagem. O que isso significa? Respondi espantada. Meu nome é Karen, tenho 29 anos e sou funcionária de uma empresa. Tenho trabalhado incansavelmente desde que me formei na universidade e me casei há apenas um ano. Meu parceiro é Sérgio, um associado de negócios de uma empresa colaborativa. Conheci Sérgio quando participei de uma reunião na empresa dele como uma nova líder de projetos. Nervoso, ele me cumprimentou com um sorriso. Prazer em conhecê-la. Sou Sérgio. Estou ansioso para trabalharmos juntos hoje. Após várias reuniões, nós gradualmente fomos nos conhecendo melhor. Um dia, depois de uma reunião, Sérgio perguntou, Karen, você tem tempo agora? Gostaria de tomar um chá e um café que eu recomendo? Isso parece bom, eu adoraria ir. Eu respondi. Durante nossa conversa no café, fiquei atraída pela sinceridade e pelo senso de humor dele e me vi me abrindo para ele. Karen, para ser honesto, eu quero conhecê-la melhor. Que tal jantarmos juntos neste fim de semana? Quando Sérgio disse essas palavras, meu coração se encheu de surpresa e alegria. Sim, ficaria encantada em ir. Depois disso, começamos a sair mais. Sérgio sempre foi gentil e me ouvia atentamente. Foi depois de meio ano, em uma noite após o jantar, que Sérgio de repente confessou seu amor, dizendo, Karen, para te falar a verdade, eu tenho pensado muito em você. Você namoraria comigo? Eu também penso muito em você, Sérgio. Estou ansiosa para o nosso futuro juntos. A partir daquele momento, nosso relacionamento romântico começou. À medida que continuávamos a namorar, Sérgio propôs várias vezes. Karen, vamos morar juntos, vamos nos casar. No começo, hesitei, achando que era um pouco cedo, mas fui atraída pelo profundo amor de Sérgio e pelo forte desejo dele de viver juntos. Então, um dia, eu respondi, Sérgio, eu também quero construir um futuro com você. Vamos nos casar. Ele ficou radiante, e a partir daquele momento, nossa nova vida em família começou. Assim, estou muito satisfeita com minha vida de casada com Sérgio. No entanto, se há uma preocupação desde que me casei, é sobre minha sogra, Odete. Ela teve Sérgio muito jovem e ainda está na casa dos 40 anos. Sérgio, criado por sua mãe solteira, é muito próximo dela e eles costumam ir às compras juntos a convite dela. Talvez por isso minha sogra tenha dificuldade em deixar Sérgio ir e frequentemente interfere em nossa vida. Quando estávamos escolhendo uma mesa de jantar para nosso novo apartamento, minha sogra foi junto. Karen, que tal esta mesa? Eu acho maravilhosa. Sim, mas pode ser um pouco grande demais. Hesitei, mas minha sogra insistiu. Não, ter uma mesa desse tamanho tornará as refeições em família muito mais confortáveis. Certo, Sérgio? Ela pediu a confirmação de Sérgio. Sim, talvez uma maior seja melhor. Como Sérgio concordou, minha sogra decidiu, então está decidido. Além disso, por algum motivo, ela havia recebido uma chave reserva dele e frequentemente vinha à nossa casa sem aviso prévio para cozinhar. Um dia, quando cheguei em casa, Odete estava fazendo um prato de mariscos na cozinha. Karen, bem-vinda. Estou fazendo mariscos hoje. Ela disse com um sorriso. Sogra, é um pouco problemático quando você vem sem aviso. Eu disse modestamente, ao que ela respondeu com um sorriso. Não seja tão formal. Somos família e não deveria ser um problema visitar a qualquer momento, certo? Além disso, minha sogra costumava me pedir para cozinhar para ela. Karen, no próximo fim de semana, por favor, venha à minha casa com Sérgio e prepare a refeição. Mas você cozinha tão bem. Por que eu preciso fazer isso? Não é assim. É bom para os jovens terem a oportunidade de trabalhar duro. Sérgio está ansioso por isso. Sim, sua comida é sempre deliciosa. Karen, estou ansioso por isso. Sérgio respondeu nervosamente, e a interferência de Odete continuou, aumentando meu estresse gradualmente. Não só ela interferia, mas também mostrava um desagrado flagrante em relação a mim, frequentemente lançando palavras afiadas em minha direção. Por exemplo, quando estávamos comemorando o aniversário de Sérgio em nossa casa recentemente, ela apareceu sem aviso. Feliz aniversário. Mãe, a Karen está aqui também. Sérgio disse. Você tirou um dia de folga? Minha sogra perguntou. Eu tirei um dia de folga para comemorar o aniversário de Sérgio. Isso é um erro. Sérgio e eu estávamos planejando fazer uma grande comemoração de aniversário só nós dois. Sua presença estraga nossos planos. Ela disse. Mesmo assim, eu sou casada com Sérgio. E daí que você é a esposa dele, você não está se achando melhor do que uma mãe. Está? Sua conexão é apenas um pedaço de papel, então não se empolgue demais.
Nós temos uma conexão sanguínea e eu sou a que trouxe Sérgio a este mundo. Assim, ela prioriza o relacionamento entre mãe e filho e despreza nosso relacionamento marital. Ela não me favorece porque ama muito seu filho e é frequentemente fria comigo. Ainda assim, eu me convenci a suportar isso, evitando qualquer tipo de ciúme. O fato de ela ter criado seu filho sozinha é, de fato, digno de respeito. No entanto, um incidente que eu não consegui perdoar ocorreu. Aconteceu na semana passada, na sala de estar. Havia um velho relógio que me foi deixado por meu avô falecido. Quando meu avô adoeceu e fechou sua relojoaria, ele me confiou o relógio mais antigo. Este antigo vale mais de 20 mil reais, e o testamento do meu avô afirmava que deveria ser usado em tempos de dificuldades financeiras. Após a morte do meu avô, esse relógio se tornou uma herança muito valiosa para mim. A razão pela qual mantenho este relógio desgastado na sala de estar é para sempre me sentir perto do meu amado avô. No entanto, quando minha sogra me visitou, ela viu este relógio e criticou. O que é isso? Por que manter um relógio tão velho e desgastado na sala de estar, como se tivesse algum valor? Tentei explicar sinceramente que o relógio era uma valiosa peça de antiguidade, mas ela não mostrou compreensão. Ao vê-la menosprezar o objeto de valor sentimental, senti como se tanto meu avô falecido quanto eu estivéssemos sendo desprezados, o que foi muito doloroso. Se ser escarnecida por ela significava proteger o relógio, escolhi guardá-lo em uma gaveta do meu quarto e mantê-lo cuidadosamente. Mais tarde, ela perguntou rindo o que havia acontecido com aquele relógio desgastado. Quando respondi que estava guardado em meu quarto, ela parecia satisfeita por as coisas terem ido do jeito dela, o que me irritou ainda mais. Claro, depois que ela saiu, Sérgio perguntou se eu estava bem e me confortou. Eu expressei minha insatisfação em relação à mãe dele e compartilhei meus sentimentos dolorosos. Enquanto ele me escutava, sempre respondia, minha mãe faz isso porque me ama. Sinto muito, eu não estava buscando um pedido de desculpas dele, mas sim seu apoio contra a mãe dele. Apesar disso, ele respeita tanto sua mãe, que o criou sozinha, quanto a mim. Entendendo sua luta entre a esposa e a mãe, eu não poderia culpá-lo. Como resultado, não tive escolha a não ser suportar isso por causa dele. Um dia, ele de repente planejou uma viagem de férias de uma semana. Senti um alívio em meu coração graças à sua consideração para aliviar a tensão com minha sogra. Nós rapidamente fizemos a viagem e partimos para um pequeno passeio em família. No destino, aproveitei nosso tempo juntos, apenas eu e meu marido, sem pensar em Odete. Foi, sem dúvida, uma semana feliz. O tempo voou e o dia de voltar para casa chegou. Sérgio teve que passar pelo escritório primeiro, então voltei para casa sozinha. Enquanto caminhava de volta, relembrando as agradáveis memórias da viagem, desbloqueei a porta da nossa casa. Era nosso apartamento familiar, mas no momento em que entrei na sala de estar, senti que algo estava errado. O que poderia ser? Perguntei a mim mesma. Caminhei pela sala de estar com um sentimento incerto. Espere um minuto. Eu me lembrei de ter fechado as janelas e cortinas firmemente quando saímos. No entanto, agora percebi que as cortinas estavam ligeiramente abertas e o trinco da janela estava destravado. As almofadas do sofá estavam colocadas de maneira desordenada e o controle remoto da TV, que normalmente fica em sua caixa, estava alinhado na mesa. Parecia que as coisas na sala tinham sido sutilmente mexidas. O ambiente estava limpo, mas, como alguém que cuida meticulosamente de tudo, essas pequenas discrepâncias me deixaram profundamente inquieta. Quando fui para a cozinha, descobri que alguns alimentos estavam faltando na geladeira e havia marcas de água na pia, claramente indicando uso recente. O que isso significa? Olhei para a entrada, mas não vi mais sinais. Suspeitei que minha sogra, que tinha uma chave reserva, poderia ter entrado sem permissão, mas parecia improvável que ela fizesse isso enquanto estávamos fora. Também era impossível que tivéssemos deixado a janela destravada. Eu acreditava que Odete tinha algum senso de propriedade. Então, a suspeita de que poderia ser um ladrão cruzou minha mente. No entanto, relutei em aceitar essa possibilidade e neguei a ideia com força. Se fosse um ladrão, haveria mais caos. Tudo dentro estava intacto, então isso deve ser um mal-entendido. Sérgio provavelmente mexeu em algo antes de sairmos. Apesar de tentar me convencer, minhas tentativas de contatar meu marido falharam e minha ansiedade só aumentou. O que devo fazer se, por acaso, alguém realmente entrou? Ao abrir a porta do meu quarto, silenciosamente sentindo apreensão, fiquei chocada com a cena diante de mim. Meu quarto estava completamente revirado. Roupas que deveriam estar arrumadas estavam jogadas na cama e roupas íntimas estavam espalhadas pelo chão. As gavetas estavam transbordando de roupas, tudo embaralhado. A coisa mais chocante foi o estado da minha mesa. Todas as gavetas estavam viradas de cabeça para baixo e o conteúdo estava espalhado. Verifiquei apressadamente os outros cômodos, mas apenas meu quarto havia sido afetado. Por que apenas este quarto? Não há nada de alto valor aqui. Enquanto pensava sobre isso, o relógio herdado de meu avô veio à mente. De jeito nenhum. Por que ele sumiu?
Procurei ao redor da mesa, revirando as coisas, mas o relógio não estava em lugar nenhum. Naquele momento, fiquei certa de que o relógio havia sido o alvo. Apesar das minhas suspeitas sobre por que um relógio tão velho precisava ser roubado, perdi a compostura e tentei apressadamente contatar meu marido novamente. Aconteceu alguma coisa. Desta vez, ele atendeu. Rapidamente, expliquei a situação ao meu marido. Parece que alguém entrou na nossa casa. Nosso quarto está uma bagunça, mas a sala está ok. Algo pode ter sido levado. Estou chamando a polícia agora. Sério? Sim. Alguns alimentos também estão faltando da geladeira. Alguém pode ter se infiltrado. Espere um minuto. Quero verificar isso pessoalmente antes de chamar a polícia. Estarei de volta logo. Ele disse nervoso. Enquanto isso, veja se mais alguma coisa está faltando. Mas eu não posso esperar. Isso é urgente. Algumas das minhas coisas também estão faltando. Eu afirmei. Na verdade, meu marido disse algo inesperado, com um tom de preocupação. Karen, na verdade eu deixei minha mãe ficar na nossa casa, durante nossa viagem. O que isso significa? Nosso apartamento é próximo à estação e tem bom acesso ao centro da cidade, então minha mãe me perguntou se poderia ficar aqui para mantê-lo seguro. Espere, por que você tomaria uma decisão tão importante sozinho? Eu não fui informada de nada. Sabendo que eu não gosto dela, fiquei brava com a falta de consideração de Sérgio ao deixá-la usar nossa casa. No entanto, ele não tentou lidar com minha raiva, apenas tentou me persuadir. Não há necessidade de ficar tão chateada. Sempre foi assim. Minha mãe vem e vai como quiser. Apenas aguente como antes. Isso não é uma brincadeira. Eu não consigo perdoar isso. Odete revirou o quarto. É ultrajante apenas suportar isso. Então, de repente, uma voz vinda de trás. Karen, por que você está tão chateada? Você está falando com Sérgio agora? Por que você fala assim com meu filho? Minha sogra indagou. Estou brava porque ele decidiu sozinho emprestar nossa casa para você durante nossa viagem. Eu respondi firme. Como você se atreve? Culpar o Sérgio é como dizer que você odeia que eu esteja aqui? Na verdade, é isso mesmo. Odete, eu não quero que você entre e saia livremente em nossa casa. O quê? Você realmente é uma covarde. Karen, não fale assim. Você apenas culpa e fica brava com minha mãe sem qualquer fundamento, agindo como uma vítima, mas tudo isso é apenas sua imaginação, disse Sérgio pelo telefone, ouvindo nossa discussão. Estava claro que eu realmente havia sofrido danos, e era verdade que Odete tinha usado o quarto, então não estava claro porque eu estava sendo culpada. Além disso, era surpreendente que Sérgio defendesse a mãe dele nessa situação. Depois de um tempo, ele voltou para casa furioso e tomou ao lado dela, me culpando. Eu não consigo aceitar tais acusações. Karen, isso é imperdoável. Eu peguei meu marido e minha sogra à força e os levei para meu quarto para mostrar a situação. Ele não conseguiu esconder sua surpresa com a desordem, mas ela não mostrou nenhum sinal de surpresa, como se já soubesse, e rapidamente ficou claro que ela era culpada. Mãe, por favor, seja honesta. Você revirou este quarto? Mesmo que estivesse bagunçado, exagerar sobre isso é um pouco demais. Eu só esqueci de arrumar. Isso é tudo. Se eu arrumar agora, não deve haver problema. Certo? Eu ia fazer isso mais tarde de qualquer maneira. Você está sendo muito sensível. Ela admitiu sua culpa, mas não mostrou nenhum sinal de remorso. Ao descobrir que ela era culpada, Sérgio de repente se sentiu desconfortável e permaneceu em silêncio, olhando para baixo. Ela começou a se justificar. Eu peguei algumas roupas da Karen porque deixei as minhas em casa. Não somos tão diferentes em altura e achei que seria o que pegar um pouco emprestado. Somos família, então ficar brava por causa disso parece irracional, não acha? Você está sendo muito sensível. Sérgio então começou a concordar com ela. Eu acho que sim. Você não pode culpar minha mãe por tudo, só porque algumas coisas estão faltando. Pegar coisas emprestadas entre família é normal, e é estranho não perdoar uma pequena bagunça. Eu esperava um pedido de desculpas dele, e queria que ela se desculpasse comigo também. No entanto, a realidade era oposta. Ele me pediu para pedir desculpas a ela por minhas supostas acusações inadequadas e atitude presunçosa. Apesar de ser claro que ela era responsável por revirar nosso quarto, ver ele apoiá-la de forma tão firme diminuiu rapidamente meu carinho por ele. Senti uma crescente sensação de vazio. Eu tinha suportado acreditando que meu marido se importava comigo tanto quanto se importava com sua mãe, mas a verdade era diferente. Para evitar críticas a si mesmo, ele me culpava fervorosamente e claramente favorecia a mãe, fazendo com que eu me sentisse negligenciada. Naquele momento, senti meu coração se partir e resolvi me vingar da minha sogra. Não há mais necessidade de me conter e ser considerada em relação a Sérgio. Eu não posso deixar isso passar. Antes que ele voltasse, já havia preparado minha resposta. Sogra, deixe-me perguntar claramente. O que você fez com meu relógio? Eu não sei sobre nenhum relógio. Por que eu estaria interessada naquela coisa velha?
Enquanto ela respondia, não conseguia esconder sua agitação. Eu estava certa de que ela o havia roubado, mas não importava o que meu marido dissesse. Eu decidi não perdoá-la. Eu a pressionei mais. Mas sogra, você admite que bagunçou este quarto, certo? Há coisas que deveriam estar aqui, mas não estão. Você deve saber sobre isso. Karen, pare de suspeitar da minha mãe. Se ela diz que não foi ela, vale a pena ficar tão brava por causa de apenas um relógio? Se você realmente quer tanto esse relógio, eu compraria um novo para você. Então vamos encerrar este assunto. Por favor, Sérgio, pare de interferir. Esse relógio é a única herança do meu avô e é insubstituível. Eu não vou desistir até recuperá-lo. Eu já disse muitas vezes que não roubei nada. Você realmente está sendo muito irritante. Tudo bem ser irritante se você realmente não roubou. Então devemos considerar que um ladrão entrou. Se esse for o caso, isso agora é um caso para a polícia. Então devo chamar imediatamente. Impressões digitais e outras investigações nos ajudarão a encontrar o culpado rapidamente. Depois de dizer isso, peguei meu celular e saí do quarto. Naquele momento, Odete tentou apressadamente me impedir. Espere, por favor, espere. Não há necessidade de chamar a polícia. Para ser honesta, eu peguei o relógio emprestado só um pouco. Eu vou devolver em uma semana, eu juro. Ok. Só um segundo atrás você disse que não sabia nada sobre isso. E por favor, não diga que pegou emprestado. Pegar algo sem permissão do dono é o mesmo que roubar. Você acaba de admitir que o roubou. Onde está o relógio? É muito importante para mim e eu preciso que seja devolvido imediatamente. Eu não posso esperar uma semana, eu afirmei perdendo a paciência. Ao afirmar isso, ela começou a suar profusamente. É impossível, eu não posso devolver agora. Por que não? Respondi. Porque eu já o vendi para uma casa de penhores, ela confessou. O quê? Ele foi vendido por 20 mil reais? Você consegue acreditar? Eu não pensei que valesse tanto. Odete disse surpresa. Pare de brincar. Você pode devolver os 20 mil reais imediatamente. Então eu planejo ir à casa de penhores pessoalmente para recuperá-lo. Eu sinto muito, mas isso é impossível. Já quase gastei completamente esse valor e agora só me resta um pouco. Então, por favor, não espere mais nada de mim. Você terá que levantar os fundos por conta própria. Ela terminou despreocupada. Ao testemunhar a atitude zombeteira e desrespeitosa dela, percebi que a discussão estava se tornando inútil e decidi tomar a medida final. Vejo que esta foi sua última chance. Infelizmente. Ao dizer isso, disquei para a polícia. Eu sou a pessoa que ligou mais cedo. Infelizmente, ocorreu um roubo e o perpetrador está aqui. Por favor, venham imediatamente. Depois da ligação, Sérgio e sua mãe apareceram diante de mim, perguntando, quem você acabou de chamar? Expliquei a situação em detalhes. Depois de contatar Sérgio, imediatamente relatei nossa situação à polícia. Eles me disseram para verificar as coisas primeiro e, se houvesse realmente um incidente, eu poderia ligar novamente. Agora, tendo confirmado com você, está claro que você roubou meu relógio, então eu reportei à polícia. Não só você roubou, como vendeu sem permissão, o que é um crime. Usar esse dinheiro para uso pessoal também é um crime. O que você está dizendo? Eu gentilmente converti aquele item desnecessário em dinheiro para você, e ao invés de ser grata, você chama a polícia. Estou chocada. Karen, isso não é um pouco demais? Minha mãe também é sua família. Sérgio implorou. Família? Eu não posso considerar alguém que rouba meus pertences e não sente nada sobre isso como família. Ela é uma criminosa. Uma criminosa? Não. Eu já disse muitas vezes que não fiz nada. Odete disse nervosa. Bem, toda essa conversa foi gravada e eu planejo enviar isso à polícia como evidência. Você não deve subestimar a polícia. Assim que eles checarem as impressões digitais e as imagens da câmera da casa de penhores, ficará claro que você é a culpada. Continuar escondendo isso só piorará sua situação. Ao sorrir friamente, tanto minha sogra quanto meu marido mostraram sua raiva. Isso é ridículo. Só porque eu peguei emprestado, chegamos a isso. Você está falando sério? Se você fizer isso, não hesitarei em considerar o divórcio. Sérgio me ameaçou, gritando. É isso que você quer? Perguntei. Você também terá problemas se nos divorciarmos? Pensando que a palavra divórcio me faria ceder, respondi calmamente à arrogância do meu marido. Não me importo nem um pouco. É mais problemático que sua mãe seja uma criminosa. Eu estava preparada para o divórcio desde o começo, eu afirmei, deixando sem ação. Espere, por favor. A conversa sobre o divórcio foi uma brincadeira. Eu fiquei muito chateado. Por favor, não leve a sério o divórcio. Eu vou me desculpar quantas vezes forem necessárias. Apenas por favor, ignore as ações da minha mãe. Enquanto meu marido dizia isso, lágrimas apareceram em seus olhos. Ironicamente, deveria ser sua mãe a se desculpar, mas ela apenas ficou ali, com os braços cruzados, olhando para mim de forma intimidadora.
Suas desculpas são inúteis. Eu já perdoei você e ela várias vezes antes, mas você sempre ignora meus sentimentos e continua a defendê-la. Desta vez, não vou perdoar nenhum de vocês. Minha posição firme deixou meu marido sem resposta, e minha sogra estava enfurecida. Na verdade, antes deste incidente com o relógio, eu já havia sido vitimizada pela sua mãe várias vezes. Depois do meu pagamento, os R$ 500 que eu deixava em casa para as compras da semana sempre desapareciam. Eu sabia que ela tinha estado por perto, mas sem evidências, não pude me manifestar. No entanto, desde que descobri que ela era culpada, vem colocando deliberadamente notas falsas. Você sabia sobre isso? Minha sogra perguntou, com os olhos arregalados. Ela continuou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso ser presa. Ela estava em pânico e suando quando a polícia chegou. Expliquei a situação aos oficiais. Sérgio e sua mãe tentaram argumentar. Isso é apenas um assunto de família ou minha esposa está exagerando a situação. Mas a polícia, com base na condição da cena e na conversa gravada, levou-a sob suspeita de roubo. Sérgio foi para a delegacia com ela, acompanhado por outro oficial, e eu fui até a casa de penhores que minha sogra mencionou. Na casa de penhores, havia evidências de minha sogra vendendo o relógio e as imagens de vigilância estavam disponíveis. Felizmente, o relógio do meu avô ainda não havia sido vendido e estava lá. Graças à explicação do oficial, consegui recuperar o relógio do meu avô. Foi difícil confrontar meu marido e minha sogra tão diretamente, mas acredito que chamar a polícia foi a decisão certa. No momento em que segurei o relógio, senti como se meu avô estivesse me elogiando. Em seguida, o processo de divórcio com meu marido foi concluído. Até o final, meu marido implorou para evitar o divórcio e me pediu para salvar sua mãe, mas ignorei seus pedidos. Eu ocasionalmente vejo meu marido no trabalho, mas ignoro, e meu supervisor, que entende a situação, lida com isso adequadamente. A comunicação através de advogados foi mantida de forma estrita, e, por fim, meu marido aceitou o divórcio. A polícia adicionou as evidências do testemunho do balconista da casa de penhores, confirmando a culpa da minha sogra. Atualmente, ela está cumprindo uma sentença de 3 anos de prisão. Inicialmente, suas ações tinham o intuito meramente de me atormentar, mas após descobrir que o relógio poderia ser vendido por um valor inesperadamente alto na casa de penhores, ela ficou muito animada e esbanjou dinheiro. Como resultado, perdeu seu emprego de meio período e provavelmente enfrentará dificuldades para encontrar emprego após sua liberação da prisão. O que começou como um assédio menor se transformou em um crime maior que, em última análise, devastou sua vida. A burrice de suas ações é assombrosa. Além disso, como ela não tinha economias significativas, os cerca de R$ 20.000 necessários para reembolsar a casa de penhores pelo relógio foram, em última instância, cobrados ao meu ex-marido. Ele agora está trabalhando duro para ganhar dinheiro para as despesas da mãe, e os detalhes do nosso divórcio e das ações da mãe dele se espalharam em seu local de trabalho, tornando sua vida diária desconfortavelmente examinada. Enquanto isso, estou livre do estresse causado pelo meu ex-marido e sua mãe, e estou aproveitando a vida independente. Atualmente, estou me concentrando mais no meu tempo pessoal do que em relacionamentos românticos e pretendo aproveitar minha vida de solteira. Um novo capítulo da minha vida está prestes a começar. Após superar as dificuldades do passado, estou agora comprometida em valorizar a mim mesma e aproveitar plenamente a minha vida.